Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Mais um domingo aqui no nosso ambiente virtual. E o nosso desejo é que saiamos daqui, né? Saiamos sem sair do lugar, né? Quando a gente está na igreja, a gente fala que nós saiamos daqui, voltemos para os nossos lares, cheios da palavra de Deus, mas que nós possamos sair deste ambiente, digamos assim, virtual, cheios da palavra de Deus, em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Então, bom dia a todos, uma alegria rever aqui os irmãos, logo o pessoal vai entrando mais aí, né? Estamos com 24, eu não digo 24 participantes, porque tem muita gente aí que está duplicada, às vezes até triplicado, né? A tela. Então, que venham mais irmãos aí para a nossa Escola Bíblica Dominical. Bom, vamos lá, vamos dar início com a palavra de oração? Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos então falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Estamos aqui em tuas mãos. Precisamos, ó Deus. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser sustentados com a tua verdade, precisamos ser, ó Deus, encorajados, santificados, transformados pela tua palavra, pela presença do teu Santo Espírito, inundando a nossa mente, inundando o nosso coração, inundando cada lar aqui, ó Deus, que está conectado na nossa sala de culto, na nossa sala de estudo. Dá-nos, ó Deus, um domingo na tua presença, esse dia que já é separado, que é santificado para a glória do teu nome, que nós possamos, ó Deus, honrá-lo na medida em que colocamos o nosso coração no teu altar, de uma maneira sensível e aberta para recebermos do Senhor a consolação, a exortação, a edificação. Toma, Senhor, todas as partes desta escola bíblica dominical, que ela seja proveitosa, alegre, gostosa, rica em comunhão com o Senhor e com os nossos queridos irmãos. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus? Abra comigo aí na primeira epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro. Capítulo 1, aliás, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, texto muito conhecido, meus queridos irmãos, do primeiro versículo ao versículo 10. Todo mundo achou aí? Todo mundo com a Bíblia na mão? Deixa eu ver se o pessoal está com a Bíblia na mão. Mostra aí a Bíblia aí, cadê? Vamos ver. Quem está com a Bíblia na mão aí? Aí, ó, o pessoal tá preparado, tá com a espada aí, né? É isso aí. Então, vamos lá. Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, pois está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes éreis povo. Aliás, vós, sim, que antes não éreis povo. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui, meus queridos irmãos, palavra de Deus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo que é propriedade do Deus vivo, para que todos nós proclamemos, divulguemos os louvores, as virtudes, o caráter de um Deus santo, justo e assaz benigno. Essa é a nossa vocação, divulgar a glória de um Deus assaz benigno. Que Deus nos abençoe e que Deus nos capacite nesse sentido, amém? Vamos ter uma palavra de oração, de louvor, de gratidão. Vamos procurar neste momento não pedir nada, apenas louvar ao Senhor, como acabamos de falar aqui, concentrarmos nos seus louvores, nos seus atributos, na sua majestade. Vamos adorar ao Senhor com uma palavra de gratidão, com uma palavra de adoração e louvor ao Senhor. Muito bem, vamos nesse sentido então, vamos orar aí o papai da menininha, né, que nós não sabemos, né, vamos ouvir, melhor dizendo, o papai da menininha nos conduzindo aqui numa palavra de oração nesse sentido. Ô Lucas, nos coloque a Deus mais uma vez em oração, por favor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, ó Pai, por mais esta manhã de vida, por estarmos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, com os irmãos de Peruíbe, podendo desfrutar da Tua palavra, desfrutar da comunhão e receber, ó Pai, o alimento espiritual que vem da Tua parte, ó Pai. Neste momento, nós te agradecemos, pois o Senhor é um Deus gracioso, ó Pai, um Deus, ó Pai, misericordioso, um Deus, ó Pai, bondoso, um Deus santo, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Te agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu, ó Pai, estando nós mortos, ó Pai, em nossos delitos e pecados. O Senhor nos retirou, ó Pai, das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos elegeu como povo, ó Pai. Povo separado por ti, ó Deus, e para ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo, ó Pai, em nosso lugar, ó Deus. Onde, ó Pai, era para que nós morrêssemos, ó Pai, mas o Senhor nos deu vida, vida em abundância, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, porque temos essa confiança em ti, ó Pai. Podemos depositar todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todas as nossas angústias, mesmo em tempos difíceis, ó Pai, podemos olhar para ti e descansar, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por estarmos aqui, ó Deus, podendo ter esse momento de adoração a Ti, ó Pai. Muito obrigado por esta liberdade que temos de poder Te cultuar, ó Deus. E Te agradecemos pela vida de todos que estão aqui, que o Senhor continue a nos abençoar, continue a nos ensinar e fala conosco, ó Pai, nesta manhã, para que possamos aprender a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós choramos agradecidos. Amém. Amém, amém. Muito bem, Fábio, preparou para nós uma canção de louvor, de adoração ao nosso Deus. Passo a palavra para você, Fábio. É o hino 135. Eu vou projetar aqui na tela.
mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter a sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Muito bom. De fato, que essa seja uma expressão sincera aqui no nosso coração, mais de Cristo na nossa vida, mais de Cristo conhecê-lo, mais de Cristo receber dele a sua intimidade. Nós vamos mais uma vez essa manhã gostosa, ensolarada, nessa comunhão deleitosa aqui com os meus queridos irmãos. Nós vamos agora ter mais uma palavra de oração e expressar exatamente o que acabamos de cantar. Nós queremos, de fato, mais de Cristo na nossa vida, queremos ser mais parecidos com o nosso Senhor. Queridos, nós nos parecemos com aquilo, o ser humano, na verdade, se parece com aquilo que ele adora. Nós, como adoramos a Deus, como adoramos a Jesus Cristo, nosso Senhor bendito, nós precisamos ser a cada instante mais parecidos com Ele. E é nesse sentido que nós vamos buscar o Senhor nessa palavra de oração, que eu peço à nossa irmã Seide. Aliás, Seide, fazia tempo que você não aparecia aqui na tela, né? Na nossa telinha, aqui na nossa sala de reuniões. Querida Seide, nos conduza numa palavra de oração. Antes, isso, habilite o microfone. Vamos lá, Seide, por favor. Pai, na tua presença, Senhor, nós nos encontramos nesta manhã. E nós estamos muito agradecidos, Senhor, porque o Senhor nos recebe, Pai, no teu trono de graça. O Senhor ouve, Senhor, as nossas petições. O Senhor tem, Senhor, nos cuidado das nossas vidas. O Senhor tem amado, Pai, amado de uma forma, Senhor, incondicional. O Senhor tem nos enchido, Senhor, com o teu Espírito Santo, com a tua paz, com a tua palavra, Senhor. Nós somos muito agradecidos mesmo, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós queremos dizer para o Senhor que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador, é aquele em quem realmente nós adoramos. Nos ensine isso, Pai. Nos ensine a adorá-lo como tu merece. Nos ensine, Pai, a viver uma vida de santidade, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra, porque nós somos raça eleita, Senhor. Oh, Pai, que coisa melhor saber que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Quer coisa melhor saber que nós futuramente, brevemente, Senhor, nós estaremos contigo no paraíso. Quer coisa melhor saber, Pai, que aqui na terra nós já vivemos o céu, nós já vivemos essa paz, Pai, em meio a tribulações, em meio a tristezas, em meio a angústia, nós vivemos essa paz, a paz, Pai, que só o Senhor nos dá. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é fiel. Nós somos infiéis, Pai. Quantas vezes nós deixamos, Pai, de estar na Tua presença, quantas vezes nós deixamos de abrir Tua palavra, de nos alimentar de Ti. No entanto, o Senhor continua sendo fiel, Pai. Esta terra que nós moramos, Senhor, é bênção sem medida, é uma terra rica, uma terra cheia de glória, cheia de bênção, porque o Senhor nos concedeu,
Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada irmão aqui de Peruíbe. Eu te louvo muito pela igreja de Peruíbe, Senhor, que tem sido bênção nas nossas vidas. Enche-nos, Senhor, de Ti. Nos ensine, Senhor, a andarmos conforme o Senhor deseja, a amar como o Senhor nos ama, a praticar a Tua palavra, a sermos responsáveis diante de Ti, a não mercadejar, Senhor, a Tua palavra. Nos ensine, Senhor, e dê, Senhor, um restante de escola dominical abençoado como tem sido até agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá, vamos à nossa aula propriamente dita. Vou pedir então para que a nossa irmã Lília faça a leitura do texto base da nossa reflexão aqui, que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Por favor, Lília, você pode nos conduzir na leitura deste texto, o texto da nossa aula de hoje. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Tá ok? É possível? Sim? Muito bem. Todos acharam? Como é que é o sinal aí? Como é que é? Todo mundo achou? Como é que é? Oh, tem gente que não tá aí, ó. Aê, seu Atílio! Não, seu Atílio, não dá para dar tchauzinho, não. Não vai embora, não. É para fazer assim, ó. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar. Eu tô me acostumando com esse negócio aqui. Bom, todo mundo achou? Todo mundo achou? Lília, por favor, nos abençoe com a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem. Obrigado, Lilian. Estamos aqui diante de um texto desafiador, não é mesmo? Mas antes de colocarmos aqui a exposição da aula, vamos recuperar um pouquinho do que foi falado no domingo passado, não é mesmo? Vamos lá. Rodrigão, tá lá, Rodrigo, habilita aí. Qual foi o tema da última aula? Você vai lembrar da última EBD? O que vimos, perdão, o que nós vimos na última aula, Rodrigo? Foi sobre os tipos de fé. Aê, garoto! Aê, garoto! Os tipos de fé e os elementos da fé? Da fé salvadora. Aê, esse moço é bom. Esse moço é bom. Nosso futuro juiz, nosso futuro ministro do STF. Tá precisando de gente. Tá precisando de gente de Deus lá, né? Não? Isso mesmo. O que mais? Nesse sentido, ô Lucas. Não, Lucas não. Já falei muito com o Lucas hoje. Andressa. Dentro da temática da aula passada, você conseguiria, assim, de sopetão, lembrar dos elementos da fé salvadora? Tem volutivo, razão e Emocional. emoção.
Sim, sim, nós temos o que compõe a verdadeira fé, a fé salvadora, é o conhecimento, certo? Então tem a ver com o aspecto intelectual, a razão que você disse. Depois tem o assentimento, que é você se capitular, você se até emocionar diante daquela verdade e admitir aquela verdade para a tua vida como verdade de vida. Esse é o aspecto aí da emoção, né? Da emoção. E nós temos o aspecto da volição, que são as nossas afeições com relação à verdade de Deus e aquilo que ela desperta no nosso coração. Então, o conhecimento da verdade, o assentimento à verdade e a confiança na verdade, que tem a ver com a volição, aquele desejo contínuo de perseverar. Quem tem o desejo contínuo de perseverar, substituindo isso tudo numa única palavra, nós temos aqui a confiança. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade aqui mais um pouquinho sobre essa questão da fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé morta e a fé viva. Bom, com relação a esse texto, o tema da aula de hoje é fé morta e fé viva. Curioso observar que esse texto, ele deu tanto assim pano para manga no bom sentido, porque até Lutero chegou, certa ocasião, a rejeitar este texto como carta canônica por conta da aparente contradição que esse texto apresenta. Reparem a palavra, aparente contradição. Por que essa contradição é apenas aparente? Nós, em primeiro lugar, verificaremos isso para depois colocarmos aqui as questões mais práticas, tanto da fé morta como da fé verdadeira. Esse é o texto clássico que nós precisamos, primeiramente, desatar aqui alguns nós hermenêuticos, nós de entendimento, de interpretação, porque a lição do texto ela é extremamente simples e não há nada mais prático e objetivo do que Tiago quer dizer aqui. Só que a construção das palavras no caso de Tiago, pode, aos mais incautos, mais distraídos, pode conduzir a uma conclusão indevida dessa questão aí da contradição. Vamos primeiramente, então, desatar aqui os nós de interpretação, depois a gente vê ali a simplicidade, me atrevo a dizer a simplicidade do texto no sentido da mensagem central que Tiago quer nos falar acerca da fé morta, fé verdadeira. Então, nós estamos aqui dando continuidade na aula passada. Então, vamos lá, dirimindo aqui as dúvidas. Paulo comparado aqui com Tiago. É o que eu disse, parece que Tiago está contradizendo Paulo e vice-versa. Tiago está citando aqui Abraão como justificado por obras. Paulo, quando cita Abraão, ele cita Abraão como justificado pela fé. Essa é a aparente contradição. Vamos comparar aqui alguns textos. Por exemplo, Romanos 3:28 com o capítulo 2 aqui, o versículo 24 de Tiago. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas olha o que Tiago diz aqui no versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Perceberam aqui uma aparente contradição? Mais uma vez aqui confrontando Paulo com Tiago. Paulo lá em Romanos capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E Tiago, o que ele diz no versículo 21? Ele faz uma pergunta, né? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
aqui no aspecto da retórica de Tiago, a própria resposta está inserida na pergunta. Ele está afirmando, na verdade, enquanto pergunta. E o que está acontecendo, então, com Paulo contrastado com Tiago e vice-versa? Sabe o que está acontecendo aqui? Para a gente começar a desbaratar aqui as dificuldades hermenêuticas, as dificuldades de interpretação. O que está acontecendo é que Paulo, quando cita a questão da justificação, ele cita, por exemplo, pensando, meditando em Gênesis 15. Enquanto Tiago está citando aqui, pensando em Abraão, em Gênesis 22. Essa é a chavinha hermenêutica para interpretarmos isso daqui, este texto. Quando a gente explora lá Gênesis 15, quando a gente lê Gênesis 15, nós nos deparamos com o texto que diz que Abraão é justificado muito antes de oferecer o sacrifício de Isaac. De oferecer não, porque não chegou a oferecer, mas de, pela fé, se dispor a sacrificar Isaac. Então, o que está dizendo lá em Gênesis 15? Abraão está entristecido, cabisbaixo, porque havia passado algum tempo, alguns anos, ele não tinha tido ainda o filho da promessa. Deus se apresenta a Abraão, ele está ali entristecido, e Deus consola Abraão. Fala para Abraão ir até fora, ir para fora, olhar para os céus e contar as estrelas, se ele fosse capaz de contá-las. E então Deus ali consola Abraão, dizendo que a descendência dele seria como as estrelas incontáveis. E ali diz o texto de Gênesis 15, que Abraão creu na palavra, creu na promessa. E isso foi lhe imputado, essa confiança, essa entrega, essa fé foi imputada a Abraão como justiça, ele foi justificado. Agora, quando o Tiago cita lá Gênesis 22, é um outro momento, é a mesma fé, mas num outro aspecto. Em Gênesis 22, nós encontramos o quê? Um Abraão, que é justificado ali perante os olhos humanos, com obras, com um testemunho prático, concreto, tangível da sua fé. Por quê? Porque Abraão ali, ele demonstra a sua fé ao oferecer seu filho, ele está literalmente para tirar a vida do seu filho, está com um cutelo na mão, o anjo do Senhor não permite, mas ele está ali testemunhando, demonstrando a sua fé diante dos seus próprios olhos e diante dos olhos dos homens. Então, o que acontece? Tiago, ele não usa a palavra justificar neste texto no mesmo sentido da doutrina da justificação pela fé que Paulo usa. Esta é a chavinha hermenêutica. Tiago, ele usa a palavra justificar no sentido de testemunhar, demonstrar, mostrar os efeitos da reconciliação ou até os efeitos da própria justificação pela fé. Esse é o uso de Tiago. Então, ele não usa no conceito, no ideário da justificação pela fé. Agora, por exemplo, isso é verdade. Por exemplo, adianta você falar que, olha, eu sou uma pessoa muito sábia, eu sou uma pessoa de sabedoria. Como que a pessoa vai verificar? Como que a pessoa vai comprovar se você é uma pessoa de fato sábia? Não adianta palavras. Você tem que demonstrar com atitudes, com comportamentos, com reações. A tua sabedoria deve ser testemunhada com obras, com a praticidade, com elementos palpáveis e tangíveis. Assim é a fé. Não adianta a pessoa falar, eu tenho muita fé, sou uma mulher de fé, sou um homem de fé robusta. Isso não quer dizer nada. Você mostra que é salvo não por palavras. Você mostra que tem fé genuína não por palavras, mas por frutos, por atitudes, pelo
o seu procedimento. E é esse o ponto central, esse é o fulcro da mensagem aqui de Tiago. Paulo trata do meio da salvação, isto é, justificação pela fé. Tiago está tratando de um outro aspecto, ele está tratando da evidência da salvação. Qual é a evidência da salvação? As obras. Paulo ele ensina, por exemplo, em Romanos, que a salvação é pela graça. A causa da salvação é a graça, mediante a fé, nos méritos do Senhor Jesus. Tiago, ele ensina que a evidência e consequência da salvação são as obras. Então, a gente poderia resumir da seguinte maneira. Paulo ele diz que a salvação é recebida somente pela fé no sacrifício vicário de Jesus. Enquanto que Tiago diz que a salvação é reconhecida ou evidenciada pelas boas obras. Paulo, então, ele trabalha com a palavra recebida. Salvação recebida. Tiago trabalha com a palavra salvação reconhecida. É como Calvino diz, João Calvino diz assim, aspas, a salvação é pela fé, mas a fé nunca vem sozinha, sempre se seguirá as obras. Então, nós verificamos na aula passada que a fé verdadeira, ela envolve 3 aspectos. O conhecimento, que é o lado intelectual, o assentimento, que é o lado emocional, e o aspecto da confiança, que é o elemento volitivo. O que acontece com a fé morta? A fé é morta quando se tem conhecimento, se tem assentimento, se tem até confiança em certo nível, em certo grau, ainda que seja aquela confiança ali da parábola do semeador, que recebe a semente com muita alegria, recebe a palavra com muita alegria, mas vem ali as dificuldades e logo se esvai. O fato é, pode apresentar conhecimento, assentimento, experiências até de confiança, mas falta obras. A falta de crescimento e a ausência de fruto mostram que o dom da fé, a fé genuína, nunca foi recebido. Bom, para a gente então adentrar as questões aqui práticas da aula de hoje, deixa eu só reafirmar aqui 4 verdades sobre a fé genuína, a fé salvadora. 4 verdades que você precisa registrar aí em alguma página da tua Bíblia, mas sobretudo no teu coração, na tua mente. Primeira verdade, nós somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8 diz isso de uma maneira lapidar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O segundo ponto aqui, a segunda verdade da fé genuína é que nós vivemos pela fé. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então somos salvos mediante a fé, vivemos pela fé. O terceiro elemento aqui, a terceira verdade da fé genuína, é que é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11:6. Creio que todos nós aqui presentes nessa sala de reunião sabemos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a quarta verdade sobre a fé genuína é que a fé sem obras, ela é morta. Irmãos, não adianta a gente, é uma bênção saber que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas o Evangelho, a caminhada cristã, não para com essa verdade sublime. Nós também temos que entender que nós vivemos pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o ponto da aula de hoje, a fé sem obras, ela é morta. Então, observe a gravidade da aula de hoje
Gravidade no sentido da relevância, da importância, para que nós não sejamos enganados pela religiosidade, por afeições que estão mais voltadas aos nossos interesses do que, de fato, a verdade de Deus e, sobretudo, a glória de Deus. Então, anotem aí 4 verdades sobre a fé verdadeira, sobre a fé genuína. Somos salvos mediante a fé, vivemos pela fé, é impossível agradar a Deus sem fé, e a fé sem obras é morta. Isso tem que estar em harmonia e caminhar juntos no nosso coração. Então agora, uma vez desatado aqui os nós hermenêuticos, entendendo a diferença do que Paulo fala com relação ao que Tiago fala, agora o texto ele flui com mais facilidade. E o texto ele é prático, sem rodeios. E eu quero então, nessa segunda parte da nossa aula, destacar aqui algumas lições da fé morta e depois mais 3 lições da fé verdadeira. Bora lá! Fé morta. Primeira lição. A fé morta, ela está dissociada da prática, reparem, da prática da palavra e do teste da palavra de Deus. Irmãos, não basta conhecer doutrina. Este é o ponto. Não basta ter assentimento para com a verdade. Não basta ser ouvinte de sermões. Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé que é testemunhada com transformação de vida, e essa transformação de vida é testemunhada pelas obras. Então, reparem aqui. A fé morta está dissociada do teste da palavra de Deus. Reparem aqui na questão que nós vimos na aula passada. A fé intelectual, ela é morta. Por que a fé intelectual ela é morta? Porque a pessoa apenas aprendeu a instrução bíblica. Ela tem conhecimento teológico, ela conhece a Bíblia e conhece a sã doutrina, mas tudo isso, a sua fé está apenas na sua mente. E esse é um problema seríssimo. Problema de muitos pastores, de muitos teólogos e também de muitos irmãos, de muitas pessoas que congregam na igreja. Quando eu digo igreja, estou falando de igreja de um modo geral, de um modo universal. Versículo 14 diz assim, Tiago: meus irmãos, qual é o proveito? Veja aqui o lado funcional, veja aqui o lado utilitário da fé. Meus irmãos, versículo 14, qual é o proveito? Quer algo mais prático do que isso? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha o versículo 17, que é o tema central aqui do pensamento, aliás, a expressão central do pensamento de Tiago. Ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, é papo furado, é religiosidade apenas. Porque, se não tiver obras, é morta. Então, é preciso viver a palavra e não apenas conhecer. E o próprio Tiago vai ressaltar isso lá no versículo 22, quando ele diz assim, do primeiro capítulo. Do primeiro capítulo ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E com relação à fé temporal que nós vimos na aula passada, a fé temporal ela também é morta. Por quê? Por que ela é morta? Até pode expressar ali primeiros passos de alegria e confiança, mas a pessoa ela recebeu com entusiasmo o evangelho, com alegria, mas a sua fé está apenas nas motivações próprias. Esse é um grande perigo. A fé temporal ela se concentra nos benefícios que Deus pode dar. Ela não resiste às tribulações, ela não resiste às provações e ela não resiste às perseguições. Então a fé morta, seja ela a fé temporal, seja ela a fé histórica, o fato é que a fé temporal ou histórica, elas não conduzem a vida da pessoa à
transformação, não conduzem a vida da pessoa à santidade. A fé morta não produz frutos de justiça, mudança de atitude. Esse é o ponto central de Tiago. A fé morta não significa, reparem, não significa que ela veio a morrer, ficou na UTI e depois não teve jeito de recuperar e a fé morreu. Não, a fé morta, na verdade, ela é natimorta. Ela nunca... A natimorta ainda nasce, né? Mas na verdade aqui no caso o que eu quero ressaltar é que ela nunca existiu. Ela é apenas afeições religiosas ou afeição de viés religioso. A fé morta, ela é inoperante. Em outras palavras, sem proveito ao próximo. Irmãos, o cristianismo, não existe nada mais prático no mundo do que cristianismo. A gente tem que sair da bolha, a bolha da vida voltada para si mesma, de uma vida em si mesmada. Não há nada mais prático, não há nada mais proveitoso para o próximo do que a fé verdadeira. Vejam só versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, olha só a expressão mais prática do que essa, não existe. Qual é o proveito disso? Zero. Zero. Então a fé genuína, ela é proveitosa para a vida das pessoas que estão à nossa volta e não apenas para o nosso deleite, nosso benefício e a nossa salvação pessoal. E há de se dizer algo ainda também agudo. Lembrem que o julgamento do crente será segundo as suas obras. A salvação não é pelas obras, mas o julgamento será mediante as obras. Enquanto a salvação é pela graça, mediante a fé, o julgamento é mediante as obras. E pouco falamos disso, pouco nos concentramos nesta verdade. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Voltando aqui ao texto, Tiago diz ali no versículo 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É um desafio. Tiago coloca aqui um desafio. Em outras palavras, de uma maneira assim bem popular, bem latente, Tiago está falando o seguinte: vamos deixar de papo furado esse negócio de falar que é uma pessoa de fé, uma pessoa de muita fé. Vamos deixar desse papo furado, eu quero ver na prática. Queridos, nós só podemos ver a nossa fé. É isso mesmo, eu não errei aqui a palavra não. A fé, ela pode ser vista. Ela não é algo tão assim subjetivo, tão abstrato quanto muitas vezes se pensa. Nós só podemos ver a nossa fé através das nossas obras. São as obras que testemunham a nossa fé genuína. E a fé morta, então, Tiago, estou com o pau na cabeça. Tiago vai dizer uma coisa assim que é uma espetada, gente. É uma espetada na nossa religiosidade fria, na nossa religiosidade apenas teórica. Ele diz assim no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Está usando aqui de uma verdade bíblica, está usando aqui de uma ironia também. O discurso dito é um e o discurso não dito
ele se coaduna com o discurso dito, mas ele é em forma de ironia. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: você crê que Deus é um só? E daí? Grande coisa você falar que crê em Deus. Os demônios também creem e temem. No caso aqui, tremem, perdão. Para encerrar, 3 aqui lições da fé verdadeira. Bom, a fé verdadeira, ela age no homem como um todo. Repare, age no homem como um todo. O que eu quero dizer com isso? A fé salvadora, a fé genuína, ela percola, permeia o intelecto, permeia as nossas emoções, não aqui o emocionalismo. Não é isso que a Bíblia trata, não é esse o sentido das afeições, mas a seguinte verdade: a emoção é que quando você ouve, quando você lê acerca da glória de Deus, acerca da justiça de Deus, acerca da santidade de Deus, acerca do amor de Cristo, da graça e misericórdia do Senhor Jesus, é impossível que o seu coração não se estremeça, que ele não reaja em emoção, em admitir essa verdade, em se capturar essa verdade. E tem o aspecto aqui do ser humano como um todo, o aspecto, o elemento que nós já falamos da volição, que é o desejo. Neste caso, que desejo? O desejo de perseverar. Traduzindo para uma única palavra, confiança. Tá? A segunda verdade, ou a segunda lição aqui da fé verdadeira, é que ela não é subjetiva. A fé cristã, ela não é subjetiva. Pode parecer, mas pastor, fé é uma questão muito intrapessoal, está muito dentro da pessoa. Pois é, mas a fé cristã, apesar dela ter o elemento da pessoalidade, da individualidade, ela tem um elemento externo objetivo. Nós, enquanto coração, enquanto indivíduos, nós somos um poço de subjetividade. Mas a fé cristã, ela não está somente dentro de nós. Ela tem um elemento externo a nós, e este elemento, ele não é subjetivo, ele é objetivo. Por que eu estou falando isso? Porque a fé popular, a fé do Gilberto Gil, que canta lá, anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar, essa fé mística é a fé na fé. Não tem um elemento externo, não arbitrário. A fé cristã, ela não é um salto de fé no escuro, como dizia lá, como pensava o filósofo Søren Kierkegaard. Não, a fé cristã tem seu cerne a verdade, não a subjetividade, não o otimismo fútil, não o misticismo. A fé cristã, ela não tem como objeto as obras, não é esse ponto, por favor. A fé cristã não tem como objeto as obras, ou as boas obras. Mas a fé cristã, também vimos isso na aula passada, tem como objeto a pessoa divina de Jesus Cristo e a promessa de salvação nele. Este é o objeto externo da fé cristã, da fé genuína. A ponto do próprio Senhor Jesus falar, João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando? Que existe de fato um objeto externo, não subjetivo, que é ele, o Verbo encarnado, o Deus encarnado, aquele que tem as duas naturezas, natureza humana, a natureza divina, em uma única pessoa. Ele é coeterno,
co-substancial, co-igual com o Pai, e a esse Cristo que nós temos que conhecer, obedecer enquanto Senhor da nossa vida, e a esse Cristo que nós devemos, neste Cristo, perdão, que nós devemos confiar na sua promessa, confiar no seu caráter. A fé verdadeira, então, ela implica, porque ela tem o elemento objetivo que é Cristo, ela implica numa reação objetiva também, que é a obediência. Porque Jesus nos ordena, Jesus apresenta os seus mandamentos. Então, a fé implica em obediência objetiva a pessoa de Jesus Cristo. Bom, aí tem um leque absurdamente grande. A fé verdadeira implica na obediência ao que Cristo nos ordena. O que Cristo nos ordena? Você pode falar, buscar o casamento no Senhor, é um mandamento de Deus. No liberar perdão, perdoar o seu irmão, perdoar o seu próximo, é um mandamento de Deus. Na humildade, no amor, na entrega do dízimo, vão aí as questões práticas. E para a gente encerrar a aula de hoje, a terceira lição aqui da fé verdadeira, da fé genuína, é que ela resulta, e esse é o ponto, resulta em obras que visam a glória de Deus. Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso está lá no Sermão do Monte, Mateus 5,16. Olha só, para que vejam as vossas boas obras, com que propósito? Glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Sabe aquele programa lá do Luciano Huck, que faz filantropia, ajuda a construir a casa, a reformar a casa? Sabe aquele tipo de programação midiática? Isso também pode ser visto sob outro aspecto, não a título de programação midiática, mas a fé dos espíritas, a fé dos muçulmanos, né? As obras dos espíritas e as obras dos muçulmanos. Qual que é o problema? É que esse tipo de fé não atua pelo amor. Gálatas 5,6 diz que a nossa fé deve atuar pelo amor. Que amor é esse? O amor à glória de Deus. Não está no cerne aí a exaltação de Deus, e sim, muitas vezes, a exaltação do homem, a autoproclamação do homem, ou então o seu desejo de conquistar pelo seu próprio mérito o favor dos deuses ou o favor desse Deus que está na cabeça da respectiva pessoa. Mas Tiago lhe diz ali em versículos 22 e 23, vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Consumou aqui no contexto, está querendo dizer o quê? Que a fé se mostrou operosa, testemunhou que existe. E o versículo 23, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. É verdade que Tiago também vai citar aqui o exemplo de Raabe, mas nós vamos nos deter apenas aqui no exemplo de Abraão. Então, para fechar, meus diletos irmãos, amados e estimados irmãos em Cristo, Deus, reparem isso, Deus nos destinou para a salvação. A palavra dele diz em 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas reparem aqui, Deus nos destinou para a salvação, mas nós precisamos parar e pensar, nós precisamos valorizar, nós precisamos temer e tremer acerca de uma outra verdade, tão verdade quanto essa, que Deus também nos destinou para as boas obras. Deus nos destinou para a salvação, mas para as boas obras. Efésios 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, a fé verdadeira não é apenas cantar louvores, confessar com os lábios Jesus Cristo,
A fé verdadeira envolve sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Não é ficar cantando. Sacrifício de louvor é fruto, obras, prática do bem. O autor aos Hebreus diz, capítulo 13, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, e ele mesmo explica que é o fruto, a prática, o testemunho de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus se compraz. Então, queridos, Deus nos exorta individualmente a examinar se nós somos receptáculos da fé genuína. É isso mesmo que eu quis dizer. Você, e somente você, deve examinar e testar se você tem fé salvadora ou se você tem a fé temporal ou se você tem a fé histórica. Porque 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E aqui é o âmbito individual. Ninguém pode julgar a fé do outro, a vida do outro e muito menos a salvação do outro. Mas você não apenas pode, mas deve examinar se você tem a fé genuína, fé salvadora. E Deus, ele é tão bondoso, ele é tão generoso que ele vai recompensar a nossa fé, ele vai recompensar a nossa obediência. Termino a aula de hoje citando Paulo mais uma vez lá em Timóteo, 1 Timóteo, quando ele diz, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, reparem agora, guardei a fé. Só de uma maneira teórica? Só falando da boca para fora? Olha o testemunho de vida de Paulo. Leia um pouco Paulo, não apenas estudando ali a teologia sistemática, a teologia bíblica de Paulo. Leia Paulo estudando a teologia prática de Paulo. Você vai ver a fé concretizada na sua vida, no seu comportamento. Então ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer um exame criterioso da nossa vida com Deus, que essas duas aulas não sejam apenas para massagear a nossa mente, não sejam apenas informações doutrinárias, bíblicas ou até teológicas, mas que sejam palavras desafiadoras para que todos nós cresçamos no entendimento, no assentimento e na confiança. Como Agostinho disse, quando Deus nos recompensa, Ele está coroando graciosamente seus próprios dons graciosos. Há recompensa, sim, por parte de Deus, aquele que guarda a fé, aquele que examina a sua fé, aquele que cultiva a sua fé verdadeira, a sua fé genuína. Que Deus nos abençoe. Vamos... Eu ia orar, mas a gente pode orar no final para fazer aqui o desfecho, né? Eu passo então a palavra para o nosso nobre Fabão. Nobre Fabão é boa, né? O presbíteros Fabiós. Isso foi ele que falou, viu, gente? Esse negócio de presbíteros Fabiós, não fui eu que falei essa batatada, não. Foi ele que falou. Eu sou o presbítero Fabiós, né? Passo a palavra para o nosso presbítero, o nosso presbítero Fábio. Por favor, Fábio. Eu não vou nem responder porque está gravando. Aí depois vai ficar feio. Nós temos agora alguns minutos, acho que uns 15, 20 minutos no máximo, né, pastor? Para a gente poder aproveitar. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, habilite seu microfone e vamos fazer uso desse momento também. E aí depois no final, depois de todos os questionamentos, as respostas, aí a gente termina. Mas vamos aproveitar esses momentos de perguntas e colaborações aí.
Vamos lá, vamos ver se vamos ter gente corajosa aí, pastor, ou vai ficar todo mundo tímido. Vamos ver. Vou ter que fazer que nem a aula passada, né? Vou ter que perguntar, né? Aí o bicho vai pegar. Que isso, gente. É só para a gente ter um aproveitamento melhor desse bate-papo, desse estudo, dessa aula. Alguma colaboração, de repente você não tem pergunta, mas você quer acrescentar algo oportuno com relação a tudo que você ouviu? Por favor, ajude-nos aí a construir uma aula boa, uma aula mais operosa e proveitosa ainda. Vamos lá. Bom, pastor. Um microfone ficou desabilitado. Vamos ouvir. Então, pastor, é muito interessante isso. É muito interessante isso que a gente está estudando, porque assim, tem muitas pessoas que acham só de ir para a igreja todo dia, ou só de fazer caridade já está resolvido. E não é só isso, é muito mais que isso. É o seu comportamento na sociedade, é o seu comportamento em família, né? Inclui tudo isso, como o senhor acabou de dizer, muda a gente como um todo. Pois é. Não sei se o senhor me fazer entender. Fez sim, e agradeço a colaboração. O fato, irmãos, é que é muito sério o que a gente está estudando, sabia? Pode parecer assim, mas eu já sabia dessa temática, eu já conheço isso há muitos anos, eu já conheço há muitos anos, já dei aula sobre isso. Né? Às vezes a gente pensa, mas para refletir o quanto isso é sensível, objetivo e é, de fato, um teste prático da nossa fé. Será que nós temos uma vida voltada só para nós mesmos? Será que nós temos dado provas daquilo que cremos? É muito sério isso. Será que a gente é apenas envolvido numa questão teórica da nossa fé? É muito sério. O que mais? O Ciro desabilitou o microfone. Creio que vai falar, né, Ciro? Pastor, é só para você me... Ô, pastor, não foge, não. Eu tô aqui, pô. Só me lembra aí, no início do estudo, você falou da diferença entre o que Paulo fala sobre fé e obras e Tiago. Diferença entre os dois. Só isso aí. Paulo, então, em resumo, Paulo identifica a fé. É isso? Como é que é? Então, essa parte, ela... Pois é, né? Se a gente não entender isso, o texto, a gente vai querer descartar o texto, achando que esse texto, de fato, como Lutero chegou a pensar, ele não é um texto canônico, porque traz, sim, uma aparente contradição. Porque Paulo, quando ele escreve sobre justificação, ele escreve sobre justificação pela fé, né? Ele fala sobre o meio da nossa salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Nos escritos paulinos, Paulo está tratando da justificação pela fé. Neste escrito aqui, isolado e único de Tiago, ele está usando a palavra justificação, a palavra aqui justificar, em outro aspecto. Ele não está considerando o aspecto aqui, ou usando o aspecto soteriológico, o aspecto da salvação, mas ele está falando do aspecto da evidência, da prática. O justificar aqui é demonstrar, é trazer à tona, é de fato testificar com questões práticas. E qual é o raciocínio de Tiago? Sem obras, falar que tem fé, confessar esse tipo de fé é papo furado. Por quê? Porque a justificação pela fé produz em nós o testemunho de obras concretas. Testemunho de obras concreto. É o testemunho concreto. Então, esse é o sentido e essa é a regrinha hermenêutica para se entender esse texto. Essa é a questão. Eu quis falar exatamente porque todo o estudo de hoje
fica sem sentido se você não entender isso aí. Você tem Perfeito. que gravar isso aí. Perfeito. Exatamente. Esse é o grande desafio. Por isso que tem palavrinhas aqui que nos ajudam a entender melhor o texto, que eu até sugiro, viu, Ciro e irmãos? A pergunta do Ciro foi oportuna para eu falar isso. Escreve aí no cantinho da sua Bíblia. Paulo, quando ele fala sobre o meio da salvação, justificação pela fé. Tiago está tratando aqui, a palavra é evidência. Evidência da salvação, são as obras. Paulo, quando ele fala de justificação, ele fala que a salvação é recebida pela fé. Tiago está falando da salvação reconhecida. Então, palavras-chave aqui. Palavras-chave é evidência e reconhecimento da salvação. É isso que norteia a mente aqui de Tiago, certamente inspirado pelo Espírito Santo. Se não, o texto ele fica aí uma celeuma, um cisma teológico. Agora, tirando isso, uma vez, Ciro, desatado esse nó, olha para o texto. Olha para o texto. O que o texto fala? Uma coisa muito objetiva, direta e sem, como diria lá o meu tio, lesco-lesco, sem rodeios. Ou é isso, ou não é fé verdadeira. E aí está a gravidade, né, do texto. Pastor, esse estudo hoje, até isso, né, essas questões nos fazem refletir até nas nossas programações, né, da igreja. Se a gente está fazendo programações muito para nós mesmos, né, e se a gente isso faz com que possamos refletir, né, nas nossas programações, que a gente saia um pouquinho do âmbito de fazer coisas só para nós. Não estou falando que a gente tem que deixar de fazer para nós, mas nossas programações têm que ter viés evangelístico, né? A gente sair um pouquinho para fora, mostrar, né, a fé com as obras no sentido também. Não sei se você concorda com isso, se a gente tem que fazer coisas voltadas mais para isso também. Bom, essa é uma questão interessante também, né? Quando o Tiago está escrevendo aqui, ele não está escrevendo para a instituição, né? Nós pertencemos a uma instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Paulo, estou com Paulo na cabeça, mas Tiago está escrevendo aqui para o indivíduo, para o cristão, para o crente. É certo que tudo aquilo que é dirigido para o crente, como o crente e cada crente é um membro do corpo, conclusão lógica e teológica, afeta todo o corpo. Então isso é migrado, isso é transferido de uma maneira automática, tácita, para o próprio corpo de Cristo. Mas começa no elemento, começa no membro, em cada crente. Então assim, nós temos que ter a percepção e a consciência de que cabe a cada um de nós, cabe ao Vitor ter uma visão crítica e ao mesmo tempo uma visão prática. Não uma visão prática, ter a prática dessas questões na minha vida com Deus. Independentemente se eu vou ajudar um crente, independentemente se eu vou ajudar alguém da nossa igreja, pode ser um vizinho, um próximo, frutos de justiça. O leque aqui é extremamente prático e grande, mas começa na nossa vida pessoal. Por quê, Fábio? Muitas vezes acontece a terceirização da fé, quando se tem uma igreja institucionalizada. A igreja, enquanto instituição, ela é também uma questão bíblica, ela é legitimada pelas Escrituras. Basta ver o Concílio de Jerusalém. Ali está a igreja enquanto instituição, os seus representantes, a sua liderança, deliberando sobre questões teológicas que envolvem o corpo. Então, eu não estou minimizando a igreja enquanto instituição. Mas tudo começa em cada membro, tudo começa no indivíduo. Então, a questão que você coloca da igreja institucionalizada, isso deve ocorrer com uma consequência prática. Mas, infelizmente, na prática, como que a maioria dos irmãos, e olha que eu posso falar, porque como pastor, eu conheço as demandas da igreja.
Sabe como que o pessoal, olha, mas a maioria avassaladora, sabe como que o pessoal reage às necessidades dos irmãos na fé, ou às vezes até de alguém que não é da igreja? Ela procura o pastor para resolver. Ela chama a junta diaconal. Ela institucionalizou a sua participação e a sua responsabilidade na instituição. Esse é um grande risco. Essa é uma confusão imatura que sobrecarrega poucas pessoas e deixa a maioria dos crentes numa situação de muito conforto. É fácil você se deparar com uma dificuldade, com um irmão, com uma pessoa, e procurar a liderança da igreja e jogar, resolve aí. E você, falsamente, vai acabar achando que está tudo certo. Nossa, Deus me usou. Bom, Deus pode até ter te usado para abençoar a vida daquela pessoa, mas na verdade você se omitiu e entrou aí a graça de Deus, a providência de Deus. Então isso é muito sério. Nós temos que tirar o catolicismo tardio da nossa mente, porque o catolicismo que é assim, neste ponto que eu vou dizer, no aspecto da terceirização para o sacerdote. Passa para o sacerdote. É só o sacerdote que faz. É só o sacerdote que faz. Mas nós todos somos sacerdotes. Eu digo nesse quesito porque, por outro lado, o católico, ele, via de regra, pelo menos na teoria, ele é muito operoso na prática das boas obras, viu? O católico raiz, ele é muito operoso e até temo que ele seja mais operoso do que nós, os protestantes. Mas eles fazem isso com uma outra motivação. É a diferença da fé, ou melhor, da graça suficiente e da graça eficaz que está lá na teologia católica. Graça suficiente é a graça do despertamento. Agora, o católico precisa procurar a graça eficaz. Como é que você alcança a graça eficaz? Muito também por conta da salvação pelas obras, para você ter, muito também pelas obras, para você ter segurança e certeza, confirmação da sua salvação. Aí confundiu. Aí a teologia, ela está distorcida da verdade das Escrituras Sagradas. Mas na prática das boas obras, eu devo dizer que o católico é muito mais operoso do que a gente. E isso é um tapa na cara. Porque se nós temos uma melhor teologia, melhor no sentido de ser uma teologia bíblica, preservada como verdade de Deus, o que acontece com a gente? É o tal do comodismo. É o tal do comodismo, é o tal da terceirização da fé. Fala para o diácono, fala para o presbítero, fala para o pastor. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como que você não tem nada a ver com isso? Que fé é essa? Que fé é essa? Esse é o ponto de Tiago. Quem diz? Ô Marcos, o teu microfone está bem baixo, ou então fala mais alto. Eu, pelo menos, estou com dificuldade de te ouvir. Tudo bem, Marcos? Eu penso, quanto a isso, eu medito mais ou menos na seguinte linha. O culto, como o irmão aí falou, ele pode ter até um motivo mais evangelístico no sentido de pregar o sacrifício de Cristo, mas a obra em si deve ser feita individual. Uma vez alguém no seminário falou assim que é ovelha que gera ovelha, né? Não é pastor que gera ovelha, o pastor cuida das ovelhas, apesar de ser ovelha de Cristo também, né? Então, a gente deveria viver a fé e a vida cristã de forma que quem de fato é escolhido de Deus, mas ainda não foi tocado, chegue ao ponto de falar, não, é essa vida que eu quero levar, como que você faz? O que eu posso fazer e tal, né? Perfeita colocação. Só vem acrescentar aquilo que a gente tem falado, né? Podemos fazer cultos evangelísticos, não só podemos, como devemos fazer, né? Devemos ter atividades voltadas para isso. Mas tudo começa no indivíduo, e essa frase eu concordo. Ovelha gera ovelha, né? Ovelha gera ovelha. E é isso mesmo, nós temos que tomar esse cuidado de terceirizar a própria evangelização.
E é isso mesmo. Uma coisa não exclui a outra, podemos fazer, mas a questão é da consciência do dever pessoal de termos uma fé operosa, uma fé que divulgue, proclame aquilo que lemos na abertura, as maravilhas daquele, proclamar ali as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou então, como nós lemos na abertura da aula de hoje, proclamar as virtudes de Deus, os seus louvores, né? Como nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 2. É perigoso, né, gente? É complicado esse negócio aí. Se a gente levar a sério, cada um de nós tem que abrir o olho. Quem mais? É isso? Oi. Bom dia, comentário? Bom dia, pastor. Rose. Quem tá falando? Nós temos 3 pessoas, pastor. 3 pessoas. Acho que é melhor a gente colocar 3 pessoas que querem falar. A Lília, Rodrigo e acho que é a Rose, né? Terceiro. 3 pessoas. Vamos pôr uma ordem aí, cada um fala. Vamos lá. Quem que eu vi primeiro se manifestando foi a Lilian, depois o Rodrigo, depois a Rose. Pode ser nessa ordem? Pode. Assim todos participam. Então vamos lá, Lilian. Eu vou colocar que eu vejo aqui nessa questão que Tiago ele unificou a questão da fé e não separou teologicamente como Paulo fez, né, naquele primeiro momento do ato de justificação. E quando ele fala, então, que ele vai falar que, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a gente verifica que pelos frutos nós nos conhecemos. E a fé, na realidade, ela é uma transformação interna, é um novo homem. E aqui ele se sacrifica, ele se volta para Deus. Então, mesmo que ele esteja abordando o exterior, que é aquilo que é visto, mas, na realidade, ela é uma transformação interior do homem, do revestimento do novo homem que está pronto de se sacrificar. Porque aí ele levanta, ele não está falando, apesar da chamada dele ter sido inicialmente socorrer os irmãos necessitados, a gente vê nos exemplos dele como Abraão que sacrificou o filho, uma coisa extremamente pessoal, que lhe era muito cara, e ali ele mostrou realmente o amor dele a Deus e a supremacia de Deus na vida dele. A mesma coisa quando a gente aponta para Raabe, que também se colocou em risco para poder ali salvar, né, ajudar-nos a socorrer os espias que estavam ali. Então você vê que é uma renúncia, você se põe em risco para fazer algo que vai engrandecer e trabalhar para o reino de Deus. Então quando você, às vezes, também, você dá uma esmola, você faz algo simplesmente porque é exterior, isso em nada contribui. Porque realmente o que tem que acontecer é nós estarmos prontos a ter um sacrifício pessoal, isso sim, uma fé unida, uma fé uníssona, uma conduta uníssona com a fé que se postula, para que você tenha, então, seja visível a fé que você professa. Então, não basta você fazer o sopão, não basta você se passar noites em claros, morrer. Se não tiver esse amor realmente que vem de Deus, esse amor sacrificial e que faz com que você haja para a propagação do reino de Deus efetivamente, as obras estão dissociadas da fé também, né? Então, acho que essa questão da unicidade das duas coisas, transformar isso numa única coisa é essencial para a gente compreender o que está sendo colocado aqui. Perfeito, é isso mesmo. Por isso que, na verdade, não é um contraste, não há um antagonismo entre Paulo e Tiago. Na verdade, há um complemento. Ou então, na verdade, como eu disse, Tiago trata mais da teologia prática do que a própria doutrina da justificação mediante a fé. Ele trata das evidências. E essa questão do amor, que o importante é a motivação. A prática ela é relevante para o testemunho, mas visando a glória de Deus. E nisso está o cerne do amor. Porque existem pessoas que fazem coisas de altruísmo de tamanha monta, mas que não tem nenhuma motivação genuína, porque não tem o amor. O amor aqui, no caso, é a glória de Deus. Paulo não diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz, olha que coisa mais assim, considerando o elemento
externo, olha que obra fantástica, mas é obra morta. Mas tem, assim, um aspecto exterior tremendo. Ele diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então não é simplesmente a evidência como um fim em si mesmo. É o que a Lília falou. Não é só o testemunho das evidências de uma fé operosa como fim em si mesmo, mas, sobretudo, o amor. E esse amor tem que ter no seu fulcro, no seu âmago, a glória de Deus. É isso aí. Rodrigo? O meu comentário ia ser bem em cima disso que o pastor comentou agora, de que a questão da nossa motivação. Quando a gente pensa por que fazer boas obras, a nossa motivação precisa ser mesmo o amor, e esse amor que vem de Deus. E a gente tem essa certeza de que nós somos salvos, justificados pela fé, né? O que nos resta como motivação, né, para fazer boas obras é querer agradar a Deus, querer glorificar a Deus. E, enfim, essa questão da motivação é muito importante, porque muitas vezes eu vejo que até ao longo da história, muitas pessoas têm até medo dessa questão da justificação pela fé, né? Pensando, puxa, se as pessoas pensarem que elas são justificadas pela fé, então elas vão descambar na imoralidade, não vão ter motivação para querer ter obediência a Deus, né? E a Bíblia vai nesse sentido, de que a nossa motivação, né, a partir do momento que nós temos essa certeza de que somos justificados pela fé, nossa motivação é de querer glorificar a Deus por conta desse amor, né, a Deus. E, enfim, claro que a salvação vai ser seguida aí dessas obras. Tudo gira em torno, irmãos. Tudo que nós estamos falando aqui, a Bíblia toda gira em torno da seguinte verdade: amarás. Esse é o mandamento de Deus. Amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a força, alma e entendimento, teu próximo, como Jesus disse, como eu os amei. É isso. A motivação, o que é? O amor a Deus, o amor à sua glória. Não é possível ter um amor teórico, um amor que não testemunha com coisas práticas. Por isso a fé é morta, se for só isso. Mas tem que ter o amor. O amor é essa questão monolítica que a Lília está falando, que liga Paulo a Tiago com uma questão monolítica, sem uma questão ser fragmentada. É isso aí, é o amor. A palavra aqui é o amor, é a palavra de 1 Coríntios capítulo 13. E agora Rose. E aí depois, pastor, a gente pode terminar, acho que já passou 11h02 já. Então, só comentários e seus ponderações e a gente pode terminar. Perfeito. Rose, habilita o microfone aí e fala. Ok. Complementando só o que a Lília falou, eu ia falar. O que a Lília falou já disse tudo, né? Só complementando que eu já escrevi, eu queria colocar assim, que a fé e a obra, elas não são separadas, elas estão juntas e uma complementa a outra. É impossível uma coisa estar separada da outra. No entanto, a fé é que move o ser humano para fazer as obras. E essa fé é o crer em Deus, né? Que muda e modifica a pessoa. E quando eu vejo uma pessoa falar, esse é um homem de Deus, e eu falo para a pessoa assim, eu falo assim, então verifique a vida dele e as suas atitudes, se ele é um homem de Deus. E se ele mostra, através das obras, essa fé que ele tem em Deus. Esse que é o meu pensamento. Eu só ia corrigir uma palavrinha que, ao meu ver, está meio fora da ordem aqui bíblica, né? Quando você fala assim, é a fé que motiva as obras. A obra. Não é a fé que motiva, é o amor. É o amor de Deus, né? É o amor que motiva. O crer em Deus, né? Através da fé, né? O amor a Deus. O crer em Deus através da fé é aquilo que nós falamos. A fé salvadora, ela tem o aspecto do conhecimento, o aspecto do assentimento, o aspecto da própria volição, da confiança, e isso compõe ali a estrutura da fé verdadeira, da fé genuína,
da fé genuína. Mas o que nos move, o que tira de nós a inércia, tem que ser o amor. E o amor é o testemunho da fé. O amor é a motivação pela qual a fé vai ser vista pelos homens e Deus vai ser glorificado pelas obras da igreja. É isso. Entendi, obrigada. Porque se for só a fé sem o amor verdadeiro, sem a motivação correta, aí a pessoa cai no misticismo. Entendeu? Aí é misticismo, é fé de fé. Não, tem que fé. Não, é o amor. Só que amor a Deus. Os mandamentos, o substrato do mandamento do Senhor é amar a Ele. Não existe amor sem provas, sem testemunho. Tá bom? Vamos encerrar? 11h05. Bora, pastor. Bora lá? Então Bora vamos lá. encerrar. Eu vou pedir para Valdineia. Ei, Val. Tudo bem, Ronaldão? Firme aí? Tranquilos? Tranquilo? Olha o Lucas aí. Tudo bem, Lucas? Tudo. Aê, garoto. Val, encerra a nossa aula com uma palavra de oração, por favor, querido. Tá. Pastor, antes de eu encerrar, será que eu posso só fazer uma pergunta, não sei, uma colocação que eu queria fazer? Então, e no caso, quando há obras, mas tipo assim, pra gente achar que eu tô fazendo isso, tô ajudando o próximo, tá ajudando de verdade, mas achando que daí você tá numa vida de pecado, mas você tá fazendo obra achando que aquilo ali vai amenizar alguma coisa. É uma fé morta ou aí nem a fé já não tem mais? O senhor entendeu o que eu quero dizer? Aí, nesse caso, não é fé nenhuma. Isso é interesse próprio. Isso daí se você quiser usar a palavra, isso seria então uma fé pagã. O paganismo é assim, é a questão da barganha, né? Nesse caso, não é a fé. Você até pode usar a palavra fé, mas não é fé verdadeira, não é fé genuína. Aí é uma barganha com a divindade, seja essa divindade qual for. Entendeu? Nesse caso. Isso é perigosíssimo. Não tem nada de cristianismo nisso daí, não. Então, porque muitos falam, não, eu ajudo por amor, né? É por amor que eu tô fazendo. Mas a gente vê que a vida, ali ele ajuda mesmo e tal, mas a vida tá toda, né? Mas aí tem uma questão chamada, na teologia também, chamada da providência de Deus, né? Que não tá aí restrita à pessoa que está agindo assim. Ou seja, Deus reverte o mal em bênção. Então ele usa as pessoas, o erro das pessoas e às vezes até o pecado das pessoas para fazer o bem, para fazer a sua vontade. Não estranhe essa palavra que Deus usa o pecado das pessoas. Uma prova cabal disso é que Deus usou o pecado de Judas para realizar o seu propósito. Deus usou o pecado dos irmãos de José para realizar o seu propósito. Deus não se coaduna e não faz nenhum mal, e ele mesmo não pratica o pecado, de forma alguma. Ele é santo, mas ele é tão senhor da história que ele entra com providência na história usando o próprio pecado da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Então a pessoa está com um coração pecaminoso, só que ela está fazendo o bem. O que Deus está fazendo na vida da pessoa que está sendo beneficiada? Deus está refreando o mal e trazendo alívio para aquela pessoa que está recebendo aquela ajuda, aquele sustento, aquele socorro. Isso é providência de Deus. Mas Deus conhece o coração e a motivação de cada um. Então Deus é tremendo, Ele é maravilhoso porque Ele usa até os disparates do nosso coração para promover o bem. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Entendeu? Deus usa muito isso para refrear o mal na sociedade. É verdade. Entendeu? É isso aí. Tá bom. Vamos orar então. Joia. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por esse dia maravilhoso, Senhor. Pela essa união com os irmãos, Senhor, que mesmo à distância, Senhor, a gente pode aproveitar um pouco de Ti, da Tua palavra, do Teu conhecimento, Senhor.
que essas palavras, esse ensinamento, Senhor, consigam alcançar o fundo do nosso coração, Senhor, e que a nossa vida, Senhor, seja de um verdadeiro espelho da sua vida, da vida de Jesus Cristo. Que os seus ensinamentos, Senhor, entrem nos nossos corações e possamos praticá-los, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor, com a fé genuína e verdadeira. Senhor, eu te agradeço por esse dia e nos dê um dia, Senhor, um fim de dia de paz, Senhor, de tranquilidade. Abençoe cada um em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os queridos irmãos. Um ótimo domingo a todos. Amém.